Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui uma série de análises, eu estava no livro de Atos, né? Eu vou falar agora um pouco sobre essa passagem de Paulo em Atenas. Eu não vou ler aqui o versículo, eu só vou citar alguns trechos. É de Atos, capítulo 17, do versículo 15 ao 34, ok? Então vamos começar vendo. Todo mundo conhece essa passagem, né? Paulo esteve em Atenas, aí alguns homens quiseram ouvir, né, sobre ele, o que ele estava anunciando, Jesus e a ressurreição. Ele foi levado ao Areópago. Lá ele falou de um Deus desconhecido, ele debateu com estoicos e empíricos, e no final Paulo foi solto e alguns gregos se converteram. Tudo bem. Quais são os problemas dessa passagem que nós vamos analisar aqui nesse vídeo? Primeiro, se Paulo estava sozinho, quem presenciou isso? Porque aqui, ó, logo no começo do versículo, as pessoas que estavam com Paulo partiram. Então Paulo ficou sozinho. Então, de onde que o autor, Lucas no caso, soube do que as pessoas estavam falando? Ó, e uns diziam: que quer dizer este pistoleiro? Parece um pregador de deuses estranho. De onde que Lucas tirou essa informação? É a primeira questão. Segundo, o autor de Atos retrata Atenas com os traços da época clássica grega. Qual é o problema, Ronaldo? Tudo que se refere de Atenas é a Ágora, que é a praça, e o Areópago, que seria a colina de Ares, ou uma colina de Marte, né, que é o deus Ares, que depois virou Marte na mitologia romana, que era onde funcionava o tribunal, lugares comuns que qualquer estudante de língua e cultura grega teria aprendido na escola. Mas no tempo de Paulo, que era por volta do ano 50, a área de Agora, que seria a praça, ela já não era um espaço aberto. Atenas, nesse tempo, fazia parte de uma colônia romana, que passou por pesadas reconstruções ao longo de muitas décadas. A Ágora encontrava-se repleta de edifícios, seguindo a moda romana, né, de construção intensa e especulação imobiliária, desde o tempo do imperador Augusto. Na sequência de uma guerra e de um longo cerco, a cidade de Atenas foi destruída e foi saqueada por Sula no ano de 86. Aí a restauração de Atenas começou sob Augusto, no ano 27 a.C., com a limpeza da área do norte de Acrópolis e a construção de um novo fórum, ao estilo romano, o mercado de César e Augusto. Esse era o novo centro comercial da cidade. Então, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, é o seguinte, ó, Atenas, ela passou por algumas destruições, guerras, essas coisas, e ela foi reconstruída no período romano por Augusto. Então a cidade seria assim. Só que a cidade que é narrada aqui no livro de Atos de Lucas é uma cidade que só havia antes dessas destruições e reconstruções. Ou seja, seria uma Atenas clássica, onde tinha o Areópago, tinha o Agora e assim por diante. Então é como se Lucas estivesse narrando uma passagem de Paulo que teria acontecido pelo menos uns 80 anos antes de Paulo, por volta de 87 a.C. Então isso é estranho, porque ele não descreve a Atenas da época de Paulo, ele descreve uma Atenas anterior, tá? No nordeste da antiga Ágora foi construída uma basílica colunada para uso da administração romana. Marcos Agripa, genro do imperador Augusto, construiu uma enorme sala de espetáculo, o edifício Odeon, com capacidade para mais de 1.000 pessoas, bem no centro da área que tinha sido a velha Ágora. Então não tinha mais uma Ágora. Nesse lugar eles construíram ali uma sala de espetáculo. E esse edifício estava rodeado por outros templos. Surpreendentemente, o autor de Atos menciona também uma sinagoga. Mas não é conhecida nenhuma comunidade judaica naquele tempo em Atenas, na época de Paulo, suficiente grande para ter uma sinagoga. O Areópago era a parte onde eram levados criminosos e não alguém que quer ser ouvido. Então, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, quando Paulo está pregando, eles falam que eles levaram Paulo para ouvir, que acharam interessante. Ó, e tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes ao ouvido. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Então é isso que o autor fala. Só que, na verdade, esse Areópago para onde Paulo foi, era isso daqui, ó, uma montanha rochosa, e não era levado ninguém para ouvir, nem para aprender nada. Era um lugar onde eram levados apenas criminosos, condenados para serem executados. Então, é estranho isso aí no texto. Paulo aparentemente encontrou um altar dedicado ao Deus desconhecido. Uma descoberta notável, considerando que mais ninguém fez até agora. De dezenas de milhares de inscrições gregas, nenhuma inscrição dedicada a um Deus desconhecido jamais foi encontrada. Paulo revela aos filósofos ignorantes, né, segundo ele,
que essa divindade desconhecida que os gregos já veneravam sem saber era o deus dos judeus. Tendo em conta que os atenienses só dedicavam santuários aos deuses relevantes para sua cultura, o deus dos judeus não teria qualificado para estar num templo em Atenas. Então essa inscrição que tem aqui no texto, que Paulo encontrou, dedicado ao deus desconhecido, é no mínimo improvável. Os gregos, os deuses do grego, eles eram conhecidos, eles tinham forma, tinham nomes, tinham características diferentes. Mesmo o maior dos deuses, que era Zeus, não era um deus desconhecido. Então é muito estranha essa informação que Lucas traz aqui. Inclusive o livro de Atos, que algumas pessoas teimam que é um livro histórico, é bom analisar esses pormenores do livro. Paulo começou o seu discurso referindo-se aos filósofos gregos como muito supersticiosos. Uma grande ironia nele acusar filósofos epicuristas de supersticioso, quando eles eram não só racionalistas, sóbrios, como na prática ateus. Então esses filósofos que Paulo diz aqui no texto que eram supersticiosos, na verdade eles eram a maioria ateus. Quer ver? Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E aqui quer ver onde é que ele menciona aqui, E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, mas eram a maioria ateus. Então eles eram supersticiosos em quê? Não tem sentido no texto. Para eles, os deuses, se é que existiam, não criaram o mundo e nem se importavam com os humanos. Eram tipo uns agnósticos da época. Quanto aos estoicos, estes também não tinham grande apego pelo irracional. Inclusive eu sou meio estoicista ultimamente. Para eles, Deus era uma força racional, ou logos, que permeava todas as coisas. O autor dá a entender que todos os atenienses eram ociosos, o que também não é verdade. Essa parte aqui entre parênteses, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Ele dá a entender que eram umas pessoas ociosas, que não tinham o que fazer, que a única ocupação deles era dizer ou ouvir alguma novidade. A não ser que fosse no momento instantâneo do texto, mas no momento que Paulo estava lá causando algum tipo de rebuliço. Mas é uma informação estranha que Lucas traz aqui, ok? Essa passagem de Paulo, ali, que Lucas narrou em Atos 17, ela se assemelha muito a uma de Sócrates. Sócrates, para quem não sabe, de 469 a 399 a.C., ele foi um filósofo da antiguidade clássica grega. Sócrates, sim, se encaixa naquele período que é narrado ali em Atos, creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental. Uma figura enigmática que é conhecida principalmente através das obras de seus alunos, como Platão e Xenofonte, bem como pelas peças teatrais de Aristófanes. Sócrates, já idoso, foi acusado de corromper a juventude, de renunciar aos deuses de Atenas e de introduzir novos deuses. Ele foi julgado, condenado e executado. Sócrates é figura central em livros de Platão. Por exemplo, no livro O Banquete, Simpósio, ou no conjunto dos 10 livros A República, Politeia. Em Atos dos Apóstolos, a acusação preparada para Paulo foi a seguinte: uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? Quem viu isso? Ninguém sabe, se Paulo estava sozinho ali segundo o texto. E outros diziam, parece que é pregador de deuses estranhos. E essa acusação é bem parecida com a de Sócrates, na introdução aos deuses estranhos em Atenas. Segundo Platão, Sócrates foi acusado assim. Sócrates, diz a acusação, comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera, porém outras divindades novas. Então Sócrates estava basicamente sendo acusado de negar os deuses gregos e de acreditar outras divindades, deuses estrangeiros, parecido com esse aqui de Paulo. Paulo é apresentado como um grande filósofo, equiparado a Sócrates. Paulo, assim que nem Sócrates, ele expôs os seus pontos de vista na ágora, antes de ser julgado. Foi o que Sócrates fez. Paulo, assim que nem Sócrates, ele começa o seu discurso com homens de Atenas, que também era típico de Sócrates. Paulo, como Sócrates, não era democrata ou igualitário. Paulo acreditava que as pessoas comuns eram como ovelhas, precisando de uma direção firme por um pastor sábio. Sócrates acreditava que as pessoas comuns não tinham habilidade suficiente para escolher seus governantes. Segundo Atos, Paulo ouviu do Senhor que o guiou para sua missão. Sócrates dizia-se inspirado por uma voz a que se referia como um daimon. Daimon em grego, inclusive é dessa palavra que vem demônio na Bíblia, os demônios,
é um gênio, é uma divindade, é um espírito. Sócrates dizia: eu não faço certas coisas porque o meu daimon não permite. Era uma voz interior que Sócrates acreditava que ouvia. Não sei bem dizer qual a forma que ele acreditava nisso. E Paulo, no seu curtíssimo discurso, referiu-se a poetas. Sócrates refere a si mesmo que uma das principais disputas na sua acusação dizia respeito a poetas. Em Atos dos Apóstolos, Atenas não é uma cidade, mas uma metáfora para toda uma tradição filosófica grega, ou seja, um pensamento racional, o que é bem provável. Paulo faz um discurso no Areópago, mas ele abandona o local sem debater com os filósofos. O cristianismo não estava interessado num debate com o racionalismo grego. Aliás, os gregos eram famosos, pela lógica e pelo racionalismo. Ele estava fanaticamente determinado a destruí-lo. Para o autor de Atos, a filosofia era um engano perigoso. O racionalismo é uma obsessão das elites ociosas. Então, finalizando, será que essa passagem aqui de Paulo realmente aconteceu? Ou será que ela é tomada, Lucas pode ter tomado de uma passagem de Sócrates, para tentar mostrar Paulo como um novo Sócrates, alguém que debateu com os filósofos, que foi acusado de pregar deuses estrangeiros, e que era contra a democracia, e que acreditava que a filosofia grega era fruto de ociosos, de uma elite ociosa que não tinha mais nada o que fazer a não ser ficar esperando alguma novidade. Então fica aí para reflexão, porque muitos pontos aqui são muito interessantes, principalmente a descrição que Lucas faz desse Areópago, que foi até reconstruído um outro templo no lugar, nem tinha na época de Paulo. Então fica aí para reflexão. Paz a todos.